Boa noite a todos, que a paz seja convosco. Mateus 14, 15 diz o seguinte: Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: Não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. Enfim, após Jesus ter pregado por muito tempo para uma grande multidão, né? E já estava caindo já a noite, e os seus discípulos ficaram preocupados com a multidão e dizendo: Ó Senhor, essa multidão está com fome, despede elas já está na hora, elas têm que ir embora, ter que comer, né? E aqui não tem nada, aqui é deserto, então despede antes que ainda dá tempo de elas comprar alguma coisa e tal. Então, manda elas embora, manda elas para casa e tal. Aí Jesus disse: não precisa. Não precisa mandar elas embora, porque se elas forem pelo caminho, elas poderiam padecer, elas poderiam morrer. Elas poderiam padecer pela caminhada fora. Então, eu não quero que elas morram pelo caminho. Pelo contrário, vocês mesmos vão dar elas de comer. Vocês mesmos vão dar de comer a elas. Aí eles disseram: Tá, Senhor, mas a gente não tem nada aqui, a não ser 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus disse: Então traz-me aqui. Aí eles trouxeram os pães, e Jesus abençoou e o multiplicou, e eles lhe deram de comer. É interessante que Cristo falou a eles, né? Vocês mesmos é que vão dar de comer. Interessante que Jesus, ele confia nas pessoas. Este milagre, quem tem que fazer, primeiramente é Deus na tua vida. E segundo, é você mesmo que tem que fazer. Essa multiplicação cabe a você. Mas que multiplicação? A palavra. A palavra de Deus, ela se multiplica. É você mesmo que tem que dar de comer a essas pessoas. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão perecendo pelo caminho afora, sabe por quê? Porque tem muita gente que não tem palavra nenhuma, estão despedindo as pessoas. Igrejas que não têm palavras, o que elas fazem? Elas dispersam as pessoas, elas mandam embora, elas mandam outras pessoas e vão pelo caminho, vai que você encontra outras igrejas, porque aqui nessa minha igreja nós não temos nada para você. Se você quer coisa boa, coisa melhor, vá para outra igreja. É isso que muitas pessoas fazem hoje em dia. Grandes pregadores que não se importam com a vida das pessoas, que não se importam se a pessoa está ali ou não, se ela vai embora da sua igreja ou não vai embora. Ela não está nem aí, ela só quer saber daqueles que estão ali perto deles, daqueles que só querem saber de comer aquilo que eles têm. E outra coisa, aqui os discípulos ainda disseram, né, para eles, né, eles que vão comprar para comer alguma coisa. Interessante, né? Isso é o tipo de fé que muitas pessoas têm hoje em dia. Aquele de barganhar a fé dos outros, sabe? Aquele que tem as coisas do céu, mas porém quer vender para as pessoas. Ou seja, quer vender as bênçãos. Deus deu o dom e está vendendo o dom. Deus deu a palavra e está vendendo a palavra para as pessoas. Elas mesmas que vão comprar, elas mesmas que tenham fé para si mesmas. Ou seja, né? Pessoas que têm tudo o que Deus lhe deu, porém, ao invés de entregar a essas pessoas de graça, acabou vendendo o que tem. Compre um sal grosso, compre a vassourinha ungida, compre o óleo ungido. Isso é barganhar fé. Deus deu o dom de graça, então de graça também dê a essas pessoas.
Veja o que Jesus faz. Jesus vai e pega 5 pães e 2 peixes. Jesus não cobrou nada de ninguém, pelo contrário, ele pega e reparte com todos. Ele pega e divide com todos igualmente. Sabe por quê? Porque Jesus veio para repartir o que tem. Jesus não veio ser egoísta. Jesus não veio pegar tudo para si. Pelo contrário, Jesus veio compartilhar o que ele tem. Essa é a diferença de um grande homem e mulher de Deus. É aquele que não vende aquilo que Deus lhe deu. Ele não faz com que as pessoas comprem uma fé. Pelo contrário, a fé é de graça. Os dons e talentos que Deus lhe deu é de graça. Então não vende às pessoas o que você tem. Pelo contrário, dê de graça. Ensine as pessoas. A palavra, o dom que Deus lhe deu, ensine as pessoas. Dê de graça. Você não precisa vender. Porque muitas pessoas vão perecer pelo caminho afora e não vão chegar ao conhecimento. Sabe por quê? Por tua culpa, por tua causa. Sim, você é culpado de não ter palavra, de não ter aquilo que Deus lhe deu para você dar de graça às pessoas. Você está vendendo, porque você muitas das vezes é egoísta. Você muitas vezes acha assim, eu me esforcei para ter tudo isso aqui, agora que elas mesmas também conquistem com seus próprios pés. Não, não é bem assim. Porque a fé de muitas pessoas não são iguais à sua. A fé move montanhas. A fé provém de Deus, mas cada um tem a sua fé. Cada um tem o seu entendimento. Cada um tem o seu dom, tem o seu talento. Então se esforce para compartilhar o que você tem com as pessoas, ao invés de estar vendendo o que você tem. Não venda as coisas que Deus lhe deu para você. A palavra, as músicas, os dons de cura, libertação, transformação de vida. Não venda. Mas como assim vender? É quando você começa a fazer a obra de Deus e começa a querer ganhar em cima disso. É quando você só diz assim, eu só vou em tal igreja se me pagarem, senão eu não vou. Se tiver um camarim para mim, eu irei, senão eu não vou. Quando você vai para a igreja e você começa a pregar, aí depois do culto o pastor te dá a metade dos dízimos como recompensa. Não, isso aí é errado, queridos. Mas todo trabalhador ele é digno do seu salário. Não, não é bem assim que acontecem essas coisas. Não é bem assim. A obra de Deus, ela é santa. A obra de Deus é perfeita. Então não faça as coisas de qualquer jeito, porque Deus está vendo. Jesus não queria que ninguém perecesse pela rua com fome. Pelo contrário, Ele mesmo deu de comer. Ele mesmo pegou o pão e repartiu. Então se você tem algo, não precisa ser muita coisa que você tenha. Basta que você tenha algo para multiplicar. Compartilhe o que você tem. Não precisa você conhecer totalmente a Bíblia. Compartilhe aquilo que você tem. Não precisa você saber cantar muito. Compartilhe aquilo que você tem. Mas faça isso de graça. Não cobre isso de ninguém. Não faça as pessoas perecerem pelas ruas. Não faça as pessoas morrerem de fome. Pelo contrário, se você tem um pouco de conhecimento, dê a essas pessoas. Compartilhe. Compartilhe com as pessoas o que você tem de melhor. Porque Jesus compartilhou. E olha que aqueles 5 pães e 2 peixes nem eram dele. É das pessoas que estavam ali afora. Você viu o que Jesus fez? Pegou aquilo que era de outros, para ensinar os apóstolos que eles tinham, e eles não quiseram compartilhar. Pegou o que era de fora, para ensinar os apóstolos que essas pessoas compartilham muito mais coisas do que muitos que estão ali dentro, que ao invés de dar o exemplo, não estão dando. Então, compartilhe, dê o exemplo, compartilhe o que você tem.